Sobre uma nova matéria, que é o mandado de segurança em matéria criminal. Tá? Então nós vamos falar alguns detalhes sobre o mandado de segurança e a sua utilização em matéria criminal. Apesar de que, já adiantando, a natureza jurídica do mandado de segurança, ele tem natureza jurídica de ação constitucional, ou ação autônoma de impugnação. Ele não tem natureza recursal, ele tem natureza de ação constitucional, de rito civil, de rito sumaríssimo, apesar de ser utilizado também no processo penal, mas aí de forma subsidiária. Ele tem o seu rito sumaríssimo, né? E que nós vamos falar da previsão, porque ele tem tramitação prioritária, exceto perdendo pelo habeas corpus, que o habeas corpus, o trâmite dele é mais urgente, depois vem o mandado de segurança, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da origem do mandado de segurança. Eu já havia comentado isso com vocês também na aula de habeas corpus. Ele foi criado com a Constituição de 1934, artigo 113, inciso 33 da Constituição de 1934. Depois, ele foi extirpado da Constituição Federal de 1937, e depois, em todas as demais constituições, o mandado de segurança esteve previsto expressamente nas constituições federais que nós tivemos, certo? Só que ele foi regulamentado pela Lei 1533 de 1951. Então, em 51, criou-se uma lei regulamentando, disciplinando o procedimento do mandado de segurança, certo? E agora, recentemente, ou seja, já recentemente eu digo, né? Alguns anos para cá, nós temos a conhecida e chamada nova lei de mandado de segurança, que é a lei 12.016 de 2009. Não é que seja uma nova lei com grandes mudanças em relação ao mandado de segurança. Não. O que o legislador fez foi condensar nesta lei 12.016 de 2009 todas as disciplinas que envolviam mandado de segurança, que estavam dispersas, né, na legislação, né? Então, tinha uma lei que dizia alguma coisa sobre mandado de segurança, além da lei 1533 de 51, depois várias leis regulamentando algumas questões, súmulas de tribunais. E aí o legislador então resolveu condensar todas essas matérias atinentes ao mandado de segurança e fez então a lei 2016 de 2009, que é a lei atual do mandado de segurança, tá? E também com previsão constitucional, né? Desde a Constituição de 88, ele é previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, e no artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, que nós temos aí o conceito de mandado de segurança. Então, a grosso modo, o mandado de segurança serve para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, praticado através de uma ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou autoridade no exercício de função pública. Então, de maneira geral, essa é a definição de habeas corpus que nós temos tanto na Constituição Federal como na lei especial, que em seu artigo 1º conceituou e definiu o que é o mandado de segurança. Então, é tido como uma das ações autônomas de impugnação de natureza constitucional, que visa garantir o direito líquido e certo, violado ou em vias de violação. Diferentemente do mandado de segurança, porque
Se cabe, aliás, o habeas corpus, porque se cabe habeas corpus, nós não podemos falar em mandado de segurança. Porque o próprio legislador, na conceituação de mandado de segurança, ele já exclui, se couber habeas corpus. Então, se você está garantindo um direito líquido e certo e violado, mas está atinente ao direito de locomoção, a liberdade de ir e vir, ainda que seja o direito líquido e certo, por exemplo, o sujeito tem o direito líquido e certo de responder o processo em liberdade porque o juiz decretou a prisão preventiva e não fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva. Aí você poderia falar, bom, então violou o direito líquido e certo do preso, porque se o juiz não fundamentou, a decisão é nula. Se a decisão é nula, ele não poderia estar preso. Então, nesse caso, houve uma violação de direito líquido e certo. Concordo com você. Só que esse direito líquido e certo envolve direito de locomoção. Se envolve direito de locomoção, o remédio constitucional cabível é o habeas corpus e não o mandado de segurança. Certo? Então é necessário que vocês prestem bastante atenção. Se tem direito de locomoção em jogo, né, violado o direito de locomoção, ou em vias de ser violado o direito de locomoção, o direito de ir e vir, por um constrangimento ilegal, uma decisão ilegal ou abusiva, nós não falamos em mandado de segurança. Nós falamos em habeas corpus. Tá certo? Conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Então, justamente, o mandado de segurança veio na Constituição de 1934 para deixar bem claro as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Porque o habeas corpus era utilizado também para garantir esse tipo de direito líquido e certo, que não estava envolvido em direito de locomoção, antes da Constituição de 34. Constituição de 1891, né? Constituição Imperial, né, de 1891. Então, nesse caso, ele veio em 1934 e deixou claro as hipóteses de cabimento de habeas corpus, sendo que o mandado de segurança era utilizado para garantir um direito líquido e certo, fora das hipóteses de cabimento de habeas corpus, tá? Porque se estiver dentro da hipótese de cabimento de habeas corpus, você não poderá utilizar-se do mandado de segurança. Tudo bem? Então vamos lá, falamos da natureza jurídica do mandado de segurança, né? Trata-se de uma ação constitucional, né? Uma ação de rito civil, né? De rito sumaríssimo, ainda que utilizado no processo penal também, mas ele continua com o seu rito civil previsto lá na lei especial, tem todo um procedimento especial de tramitação, o mandado de segurança, mas é uma ação autônoma de impugnação, como é o habeas corpus, como é a ação de revisão criminal que nós já estudamos aqui em aulas anteriores. Tudo bem? E tem natureza jurídica também de cautelar, né? Quando você faz o pedido de liminar. Então, lá no artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, ela tem a possibilidade de você fazer o pedido de liminar. E tanto que eu falei para vocês que a liminar em habeas corpus, ela teve origem nesta liminar que sempre foi prevista no mandado de segurança, a possibilidade de você fazer um pedido de liminar. Tá? Ou seja, quando estiver presente o fumus boniuris e o periculum in mora, é possível que o juiz antecipe essa tutela, essa segurança pleiteada a título de liminar, tá? Seja para sanar a ilegalidade, restabelecendo aquele direito líquido e certo que foi violado, seja para evitar que haja uma violação no direito líquido e certo. Porque nós estamos falando da modalidade de habeas corpus, que pode ser repressivo ou pode ser também preventivo. Certo? Tudo bem? Então falamos da natureza jurídica.
Vamos falar um pouquinho agora da legitimidade ativa para propor o mandado de segurança. Quem tem legitimidade ativa para propor o mandado de segurança? A resposta aqui é bem lógica. Por que eu digo que ela é bem lógica? Somente terá legitimidade para propor o mandado de segurança o titular do direito líquido e certo violado ou em vias de violação. É essa pessoa que terá legitimidade para propor o mandado de segurança, ou seja, o titular do direito líquido e certo violado ou em vias de violação, por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou autoridade que esteja no exercício de função pública. Tá certo? Não cabe mandado de segurança contra ato de particular, somente de autoridade pública. Então, por exemplo, o réu tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança? Tem. Se ele tiver um direito líquido e certo violado ou em vias de violação, ele é parte legítima. Mas agora, não ele próprio. Através do quê? Através de seu defensor, através de seu advogado. Porque o mandado de segurança, ele exige a capacidade postulatória. Somente aquele que tem a capacidade postulatória. Somente o advogado que poderia impetrar em favor do réu uma ordem de habeas corpus. O Ministério Público tem legitimidade? Tem. O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor o mandado de segurança. Ele tem legitimidade ativa, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público Nacional, está previsto lá a possibilidade da propositura do mandado de segurança, na lei orgânica do Ministério Público. Tá? Tudo bem? Então, quem mais pode promover o defensor público? Eu falei de defensor, seja o defensor particular, que é o advogado constituído, ou o defensor público também terá legitimidade da mesma forma. O querelante na ação penal privada, o querelado, que é o réu na ação penal privada, e também o assistente de acusação. O assistente de acusação é parte contingente, ele pode existir ou não, mas ele também terá legitimidade para promover o mandado de segurança. O último mandado de segurança que eu entrei como assistente de acusação foi no júri da cidade de Ituverava, onde eu não havia sido intimado. Eu entrei no processo, juntei o subestabelecimento e eu não fui intimado da data de julgamento. Inclusive, isso está sob júdice ainda, essa questão de nulidade. Então, eu entrei com mandado de segurança para suspender a data do julgamento, porque eu não havia sido intimado da data do julgamento. Quando eu peticionei no processo, faltavam 2 dias para o júri. E o juiz não suspendeu a sessão. Eu fui avisado para o meu cliente, porque a gente não fica acompanhando o processo todo dia. Tá? E eu entrei com mandado de segurança. O tribunal não deu a liminar. Eu recorri, entrei lá no tribunal, porque a autoridade coatora, ao meu ver, é o juiz, que feria um direito líquido e certo, que é a minha intimação no processo. Então, eu entrei com mandado de segurança para suspender o julgamento pelo tribunal do júri, na qualidade de assistente de acusação. Tá? Mas aí, o que aconteceu? Esse mandado de segurança não foi decidido. E o juiz sabia que o júri ia ser nulo, porque eu não fui intimado. Assistente de acusação tem que ser intimado, todos os atos do processo. Só se ele não comparecer num ato que ele foi intimado, aí depois a pena que ele tem é não receber intimação mais em nenhum ato do processo. Ele tem que acompanhar via cartório ou via internet. Mas aquele que está comparecendo em todos os atos do processo, ele é obrigado a ser intimado sob pena de nulidade. Aí eu não fui intimado. Chegou lá, só para finalizar essa história. Chegando lá para fazer o júri, sozinho, eu e Deus, como assistente de acusação, conheci o promotor. Aí de repente o promotor e o juiz me chamam, o juiz me chama na sala e chamou o promotor. Falou: doutor, é o seguinte, nós sabemos que o senhor tem razão, o senhor não foi intimado, só que tem uma questão. O senhor tomou conhecimento 2 dias antes do júri.
A defesa vai fazer um pedido de liberdade provisória e revogação da prisão preventiva se eu adiar o júri. Então, se eu adiar o júri, a defesa já disse que vai fazer o pedido. E eu vou deferir, porque ele está preso já há quase 2 anos. Olha a minha situação. Eu tive que concordar porque o promotor não arrolou testemunha. Tá? Então, e eu, como não fui intimado dessa questão, tinha as testemunhas que eu pedia para ser ouvido como testemunha de juízo. E aí o juiz falou, já trouxemos 2 daquelas testemunhas que o senhor referenciou e tal, então o senhor faz o júri. Imagina a minha situação. Se eu falo que não, o juiz revoga a prisão, o réu sai pela porta da frente do fórum junto com os familiares que me constituíram, que foi um homicídio e uma tentativa de homicídio. 2 irmãos, e eu era assistente de acusação. Fui obrigado a fazer o júri, fiz a minha parte, eu estava preparado, mas eu queria ter mais tempo ainda e ouvir mais testemunhas ainda, como testemunha do juízo, porque quando eu entrei o processo já estava perto já do julgamento pelo Tribunal do Júri. Então eu usei o mandado de segurança, esse mandado de segurança não foi julgado até hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, certo? Então o assistente de acusação também tem legitimidade para propor o mandado de segurança. E agora, em relação ao Ministério Público, tem uma necessidade, uma obrigação de quando o Ministério Público interpõe o mandado de segurança, que seja citado o réu como litisconsórcio obrigatório, litisconsórcio necessário. Tá? Quem pode ler a súmula 701 do STF? Vamos lá, abra aí na súmula 701 do STF e depois a 631. Tá, então, em mandado de segurança promovida pelo Ministério Público, é necessário a citação do réu como litisconsórcio passivo, necessário ou obrigatório. E a 631. Certo? Também a súmula 631 falando dessa questão da necessidade da citação, quando o Ministério Público for autor do mandado de segurança. E falando em Ministério Público, tem uma súmula recente do STJ, súmula 604 do STJ, quem pode fazer a leitura, que envolve também que o Ministério Público não tem legitimidade para propor mandado de segurança quando for para dar efeito suspensivo a um recurso que não detém este efeito. 604 do STJ. Certo? Então, o Ministério Público hoje não tem mais legitimidade para interpor mandado de segurança para dar efeito suspensivo num recurso que não detém esse efeito suspensivo. Certo? Então, vamos imaginar que o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu o réu no recurso de apelação. O Ministério Público quer propor recurso especial extraordinário. O recurso especial extraordinário só tem efeito devolutivo, ou seja, então aquela decisão de absolvição vai cumprir imediatamente. Se o Ministério Público entrar com recurso especial extraordinário e quiser entrar com mandado de segurança para dar efeito suspensivo, né, no recurso especial ou recurso extraordinário, para que o réu não seja colocado em liberdade, mesmo o tribunal tendo absolvido, não cabe mais essa tentativa. O Ministério Público não pode mais utilizar do mandado de segurança para dar efeito suspensivo a um recurso que não tem esse efeito suspensivo. Certo? Isso é interessante, essa súmula. Agora a defesa não. A defesa não tem proibição. Se a defesa quiser utilizar o mandado de segurança para dar efeito suspensivo, ela pode. É lógico que a maioria das vezes a defesa envolver direito de locomoção, ele utiliza o habeas corpus para dar efeito suspensivo e não o mandado de segurança.
mas o promotor não pode utilizar mais o mandado de segurança para essa finalidade. Um exemplo bem claro é um exemplo da execução, né, que no semestre que vem, mas eu posso antecipar para vocês. Vamos imaginar que o juiz conceda a progressão do réu que está cumprindo pena de um regime fechado para o regime semiaberto, certo? Regime fechado para o regime semiaberto. Dessa decisão, o promotor discorda, o promotor agrava. Só que, de acordo com o artigo 197 da Lei 7.210 de 84, que é a LEP, fala que das decisões do juiz da execução caberá agravo sem efeito suspensivo. Significa o quê? Que mesmo o promotor agravando, o juiz vai mandar colocar o preso no regime semiaberto. Mesmo o promotor discordando da decisão do juiz e agravando, a decisão do juiz que deu o semiaberto vai ser cumprida. Mas o promotor não poderia entrar com agravo e aí será dado o efeito suspensivo. Se não der, ele entra com mandado de segurança, porque o agravo não tem efeito suspensivo. Ele não quer que o sujeito vá para o semiaberto. Então ele entraria com mandado de segurança para dar efeito suspensivo no agravo. Antes ele podia fazer isso. Hoje, com essa súmula do STJ, ele não pode mais. Súmula 604 do STJ. Então hoje ele não pode mais, exceto no caso de revogação, artigo 179 da LEP, revogação de medida de desinternação em hospital de custódia. Nesse caso, o agravo terá efeito suspensivo. A única hipótese que o agravo execução terá efeito suspensivo é no caso de revogação de desinternação, de medida provisória de desinternação. Nesse caso, o juiz determina que o réu tenha alta, seja liberado lá do manicômio judiciário. Enquanto não transitar em julgado, ele não será liberado. Se o promotor propor o agravo, recurso especial, recurso extraordinário, enquanto não transitar em julgado, ele não será desinternado. Isso por força do próprio artigo 179, que fala que, nesse caso, enquanto não transitar em julgado a decisão que determinou a desinternação do internado que cumpre medida de segurança, ele não será colocado em liberdade. É a única exceção que o agravo à execução terá efeito suspensivo. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Parece que antes tinha alguém que queria fazer alguma pergunta aí. Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Falamos sujeito ativo, né? Legitimidade ativa. Legitimidade passiva. Legitimidade passiva é a autoridade coatora, né? Está no artigo 7º, inciso 1º, que é a autoridade da Lei 2016/2009, autoridade coatora ou autoridade impetrada. Então, as terminologias utilizadas no mandado de segurança é impetrante e impetrado. Mas mais utilizado é impetrante, é aquele advogado devidamente habilitado, com procuração, é o impetrante, e aquela autoridade que pratica o ato tido de coator, ele é chamado de autoridade coatora. Autoridade coatora, certo? E essa autoridade coatora será o juízo e não a pessoa física do juiz. Então, se foi o juiz da terceira vara que deu a decisão que feriu o direito líquido e certo, né? Você vai entrar contra o juízo de direito, né, da terceira vara criminal da comarca de Ribeirão Preto. Não é o juiz, não é a pessoa do juiz, mas é o órgão, né? É o órgão que representa o Estado, né? É o órgão do Poder Judiciário, juiz, que representa o Estado naquele momento, que praticou o ato tido de coator ou abusivo, ou em vias de praticar, que aí seria um mandado de segurança preventivo, certo? Então, nós não falamos o juiz, o nome do juiz, não, mas sim o juízo, tá? Juízo da terceira vara, da quarta vara, da quinta vara, certo? Tudo bem? Tranquilo até aí? E pode ser também, um mandado de segurança pode ser impetrado, né? Aí nós falamos em competência. A competência é a localidade onde ocorreu o ato coator ou sede da autoridade coatora. Se é o delegado da autoridade coatora, você vai impetrar um mandado de segurança em primeiro grau,
Se é o juiz a autoridade coatora, você vai impetrar o quê? Quem que é a autoridade própria para julgar um recurso das decisões praticadas por aquele juízo? Tribunal de Justiça? Então, o Tribunal de Justiça que será o competente. Se for um juiz federal, Tribunal Regional Federal que será o competente para apreciar. Turma recursal. Decisão de turma recursal que fere direito líquido e certo. Competente será quem? Será o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, se a turma recursal for no âmbito federal. Certo? Tudo bem sobre essa questão? Então falamos da legitimidade ativa, legitimidade passiva. E hoje, né, é obrigado você na petição inicial, essa é uma inovação, essa petição inicial, você está obrigado a indicar, para que ela possa intervir no processo, a pessoa jurídica que pertence à autoridade coatora. Então, na sua petição inicial, você já vai dar o nome da pessoa jurídica de direito público que pertence à autoridade coatora. Então, se é um delegado de polícia estadual, você vai indicar quem? Fazenda Pública do Estado de São Paulo como sendo a autoridade, como sendo a pessoa jurídica de direito público. Ela que deverá ser intimada. Por quê? Para ela intervir no processo, porque ela tem interesse, não tem? Uma futura ilegalidade, uma responsabilidade, ela não terá que indenizar objetivamente? E depois ela entra com ação regressiva contra o agente causador da ilegalidade ou do abuso de poder, que causou prejuízo a terceiros? Então, ela deve ser intimada. Se é um delegado federal, quem é a pessoa jurídica de direito público? A União. Né? Então, pode ser o Estado, pode ser a União, aqui no nosso estudo de mandado de segurança em matéria criminal. Isso você deve indicar na sua petição inicial. Tá? E mandar uma cópia. Hoje o processo é digital, né? Mas quando era físico, a gente tinha que mandar uma cópia também, cópia simples, para a pessoa jurídica de direito público que pertence à autoridade coatora. Delegado federal pertence o quê? À União. Quem faz o pagamento dele está subordinado a quem? Ao órgão público federal, a União. Se é o delegado estadual, Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Certo? Se fosse um mandado de segurança no âmbito civil contra o secretário da Saúde de Ribeirão Preto, seria a Fazenda Pública Municipal, a pessoa jurídica de direito público que está subordinada ao secretário da Saúde de Ribeirão Preto. Se o mandado de segurança fosse contra ele, você haveria de indicar a pessoa jurídica de direito público que pertence ao secretário da Saúde, que seria a Fazenda Pública do município de Ribeirão Preto. A exemplo que nós estamos colocando. Certo? Então, cabimento de habeas corpus. Para que seja cabível o habeas corpus, é necessário que haja o direito líquido e certo. Então, para que você possa entrar com o mandado de segurança, aliás, você tem que ter o direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? O que é um direito líquido e certo? É aquele direito incontestável, é aquele direito que você prova de plano, é aquele direito que não gera dúvida. Então, esse direito líquido e certo, ele prova-se através de documento. Por quê? No mandado de segurança, não existe dilação probatória, não existe a produção de prova em mandado de segurança. Certo? Então, não vai fazer prova. Tudo que você tem é a prova documental. Se você, estou falando aqui na área criminal, se você quer no civil, se você precisa provar um direito líquido e certo com perícia, com testemunha, isso você vai entrar com uma ação cautelar, uma ação cautelar, uma ação ordinária, mas não um mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, a prova, ela é pré-constituída. Não só aqui no direito criminal, mas lá no direito civil também, para você impetrar, a prova ela é pré-constituída. Ela não pode, é aquela que você prova de plano, com documentos. Não existe essa produção, instrução probatória em sede de mandado de segurança. Não existe perícia em mandado de segurança.
Só existe uma, que agora a lei, nova lei do mandado de segurança trouxe, né? Salvo engano, artigo 6º, parágrafo 1º do Código da Lei 12.016 de 2009, que se o documento que é a prova do direito líquido e certo estiver em poder da administração, você aduz isso na sua petição inicial e o juiz deverá intimar a autoridade coatora para apresentá-lo no prazo de 10 dias. É isso que diz a lei. Então, se aquele documento que você prova o direito líquido e certo está em poder da administração, da autoridade coatora, você descreve na petição e o juiz vai intimar a autoridade coatora para apresentar o referido documento no prazo legal de 10 dias. Isso é uma inovação contida na Lei 12.016 de 2019, salvo engano, artigo 6º, parágrafo 1º da referida lei. Tá certo? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui entenderem muito bem essa questão de ato jurisdicional. Quem pode ler, abre o Código de Processo Penal ali, no artigo 273, salvo engano, que fala do assistente de acusação no processo penal. Quem pode fazer a leitura do artigo 273? Então, diz o seguinte: da decisão que não admite o assistente de acusação, não caberá recurso, devendo constar os motivos, né, da decisão, a fundamentação. Tá? Então, está falando que desse despacho que admitir ou não, dessa decisão, não cabe recurso. Então, vamos exemplificar. O assistente de acusação, ele tem o direito de se habilitar no processo de acordo com o artigo 268 aí, a partir do momento que a ação penal foi recebida, ação penal pública. Então, vamos imaginar no homicídio. A esposa do morto vai requerer a sua habilitação, o juiz recebeu a denúncia, ela vai requerer a sua habilitação no processo como assistente de acusação. Bom, a viúva, só se ela for advogada. Se ela não for advogada, ela tem que contratar um advogado, que só ele tem capacidade postulatória para requerer, para postular esta habilitação no processo como assistente de acusação, ok? Então tá bom, ela vai contratar o advogado. Para isso, então, ela vai outorgar poderes ao advogado. Então, o advogado é habilitado, tem lá a carteira da ordem, tem a procuração em nome dele, ele vai fazer uma petição. Além disso, ele vai juntar o quê? Ele vai juntar a certidão de casamento ou o documento de dependência que prova que ela vivia em união estável, por exemplo, ela era dependente no INSS, vivia em união estável, o INSS já tinha reconhecido, então ele junta esse documento, porque tanto o cônjuge como quem vive em união estável tem a legitimidade para assumir o polo de assistente de acusação na ação penal pública, o ofendido ou seus representantes legais. Aqui nós estamos dando o exemplo do homicídio. Então, a viúva foi lá, contratou advogado, outorgou procuração, mostrou uma certidão de casamento dela com o falecido, juntou o RG, que prova que ela é a pessoa que está lá na certidão de casamento, e aí o juiz fala indefiro. Ora, qual o motivo que ele tem para indeferir? Qual o motivo que ele tem para indeferir? Provou que ela é a representante legal, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, CAD. Então ela é cônjuge. Juntou o documento dela, certidão de identidade, certidão de casamento. Outorgou poderes ao advogado. O advogado é habilitado, inscrito na ordem dos advogados. Qual que é o motivo que o juiz tem para negar? Nenhum. Ah, mas e se ele negar? Ele feriu o direito líquido e certo da viúva se habilitar no processo como assistente de acusação. E aí cabe o mandado de segurança, porque o juiz, com a decisão que não admitiu, ele violou o direito líquido e certo, que não envolve direito de locomoção. Então, a ação que deve ser impetrada aí é o mandado de segurança, contra a decisão do juiz que negou a habilitação da assistente de acusação no processo. Certo? Ah, mas por que cabe mandado de segurança? Aí vem uma questão importante que eu não falei até agora. O mandado de segurança no processo penal,
ele é absolutamente subsidiário. A natureza jurídica dele é de ação constitucional, de rito sumaríssimo, mas ele é extremamente subsidiário. Ele só cabe quando não couber um recurso nominal, ordinário, para impugnar aquela decisão judicial. Se couber um recurso para impugnar aquela decisão judicial, não cabe mandado de segurança. Exemplo que eu vou dar para vocês. Nesse caso, a lei fala que a decisão que admitir ou não, não cabe recurso. Se não cabe recurso, ferir o direito líquido e certo, cabe uma ação de mandado de segurança contra o ato do juiz ou não? É lógico que sim. Esse é um exemplo de mandado de segurança. Vamos dar outro exemplo antes de eu comentar para vocês essa questão dele ser subsidiário, absolutamente residual, subsidiário. Eu vou na delegacia, tem a súmula, salvo engano, súmula vinculante 14, né, do STF, tem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que autoriza que eu tenha acesso a inquérito policial, independentemente de juntada de procuração, vista do inquérito policial. E eu vou lá na delegacia, o delegado indefere. Bom, eu provo que eu sou advogado, tenho a carteira da OAB. Eu comento da lei, que ele feriu a súmula e feriu o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse caso, o juiz estaria ferindo o direito líquido e certo, o meu direito, não do meu cliente, mas o meu direito líquido e certo de ter acesso aos autos do inquérito policial? Sim, então nesse caso eu poderia entrar com mandado de segurança contra ato do delegado de polícia que indeferiu o requerimento de extração de cópias ou de vista do inquérito policial? É lógico que sim. Aí o delegado é a autoridade coatora. Aí o mandado de segurança seria proposto onde? Na Justiça de primeiro grau. Por quê? A sede da autoridade coatora, a autoridade que praticou o ato coator é o delegado. Então é ele que seria o responsável para desfazer a ilegalidade, né? Desfazer o ato abusivo e ilegal que ele praticou. Então, autoridade coatora, o delegado, e você, a competência seria a Justiça de primeiro grau, para julgar o seu mandado de segurança. Mas por que ele é residual? Vamos dar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem. Bom, tempestivamente o juiz proferiu uma sentença condenatória e eu tempestivamente interpus o recurso de apelação. O juiz fala assim: não, eu não recebo o seu recurso de apelação. Por que motivo? Não, você não tem interesse. Você não tem interesse recursal, por isso que eu não recebo sua apelação. Aí vocês podem pensar assim: bom, se ele fez isso, ele está ferindo o direito líquido e certo, porque eu tenho direito ao duplo grau de jurisdição. Eu entendo que o meu recurso, eu tenho interesse, o recurso é tempestivo. O juiz não recebeu minha apelação, ele feriu um direito líquido e certo. Então eu vou interpor um mandado de segurança. Vocês poderiam fazer isso? Poderiam fazer isso ou não? Não, porque qual o recurso que a lei fala aqui para você impugnar essa decisão? Que não recebe apelação. Vamos, gente, vocês não lembram disso mais? O reze não recebeu apelação, o quê? Denegou a apelação, cabe o quê? Reze. Então, nesse caso, não cabe mandado de segurança, porque a lei diz que cabe reze. Ele não recebeu o reze, e agora? Agora cabe? Também não, porque cabe carta testemunhável. O diretor não recebeu a carta testemunhável e tal, será que cabe, o juiz manifestou dizendo que não é para receber a carta testemunhável também? Aí vem uma questão. Agora cabe. Bom, se o juiz praticou um erro improcedendo, se cabe correição parcial, não cabe mandado de segurança. Quem pode ler a súmula 267 do STF?
267 do STF. Certo? Olha a natureza subsidiária dele. Se ainda couber a correição, não caberá um mandado de segurança. Então, não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso ordinário que a lei prevê ou correição parcial, que é um recurso que está previsto lá no Decreto-Lei 3/69, né, que é o Código Judiciário do Estado de São Paulo, está previsto na Lei 5.010 também, que disciplina os procedimentos na Justiça Federal. Certo? Tudo bem? Viram o caráter subsidiário do mandado de segurança? Agora, naquele exemplo do assistente de acusação, a lei fala que da decisão que deferir ou indeferir não cabe recurso. Se não cabe recurso, ferir o direito líquido e certo, cabe então o quê? Uma ação, porque o mandado de segurança não é recurso, é ação. Ele instaura-se o quê? Uma relação jurídica fora daquela que já existe, uma nova relação jurídica. Por isso que ele não é recurso, e sim é uma ação autônoma de impugnação. Certo? Tudo bem? Então fizemos algumas exemplificações. Agora vamos ver algumas hipóteses que não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança. Vamos lá, quem pode ler o artigo, salvo engano, artigo 5º da Lei 12.016 de 2009. Artigo 5º. Certo? Aqui já saindo um pouco do nosso caso aqui, mas indo lá para o direito civil. Então, o direito administrativo, por exemplo. Se aquele recurso administrativo que você interpôs tem efeito suspensivo, qual é o interesse que você tem de entrar com mandado de segurança se não feriu o direito líquido e certo ainda, já que aquele recurso administrativo tem efeito suspensivo, que ele é recebido independentemente de caução? Então, nesse caso, você não tem prejuízo nenhum ao direito líquido e certo, porque o efeito ele é suspensivo. Então, também não cabe mandado de segurança nessa hipótese. Segundo, pode fazer a leitura, por gentileza. Da decisão judicial que cabe recurso com efeito suspensivo. Então, se aquela decisão judicial que o juiz proferiu também tem efeito suspensivo, você não pode utilizar o mandado de segurança, porque você não tem interesse, não houve violação no seu direito líquido e certo, porque o juiz deu uma decisão que poderia até violar direito líquido e certo, só que ela está suspensa, porque o recurso que você impetrou, que você vai impetrar, tem efeito suspensivo. Então, nada mais lógico, né, que se não admitir o mandado de segurança nessa hipótese. Tá? Quando aquela decisão, objeto do recurso, tiver efeito suspensivo. Então, a própria lei do mandado de segurança, o artigo 5º, disciplina que, nesse caso, não caberá um mandado de segurança. E, por último, salvo engano, inciso 3º, né? Se a decisão judicial já transitou em julgado, também não há que se falar em mandado de segurança. Tá? Então, se já houver o trânsito julgado, não se fala em mandado de segurança. Aquele pretenso ato que iria ferir direito líquido e certo, se transitou em julgado, não caberá mais mandado de segurança. Isso por disposição expressa no artigo 5º da Lei 12.016 de 2009. Tá? Agora vamos só fazer uma leitura da súmula, súmula 265, 267 e 268, salvo engano. Vamos lá. Localiza, né? do STF. Quem pode localizar aí? (265) 267 nós já fizemos a leitura, né? 265. Não, então é 266.
Tá? 266 do STF, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. 267 nós já fizemos a leitura. 268. Tá? Então, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, não cabe mandado de segurança quando a decisão já houver transitado e julgado. Por isso que eu falei para vocês, o que essa lei nova de mandado de segurança fez? Ela veio anexar tudo aquilo que estava esparso, súmulas sobre o mandado de segurança, ela veio e realocou todas essas decisões e essas matérias esparsas envolvendo o mandado de segurança e trouxe tudo para a lei 2016-2009. Por isso que é a nova lei de mandado de segurança, mas não que o mandado de segurança tenha sofrido uma mudança absoluta, de grande repercussão. Não, nada disso. O que mais aconteceu nessa nova lei de mandado de segurança foi a condensação de vários dispositivos, de várias súmulas que falavam sobre o mandado de segurança, mas estavam esparsos. Cada hora estava numa lei diferente, numa súmula que você tinha que buscar. Então aí o legislador veio e renovou tudo isso numa única lei, que é a Lei 12.016 de 2019. Certo? Tudo bem? Então vamos lá, requisitos do mandado de segurança. O primeiro requisito para o mandado de segurança é que o ato jurisdicional seja ilegal ou abusivo. Tá? Se você não tiver um ato ilegal ou abusivo, porque é para garantir o direito líquido e certo, por abuso ou ilegalidade praticado por autoridade pública ou no exercício da função pública. Então é necessário que se tenha um ato jurisdicional, que aqui nós estamos discutindo o ato jurisdicional. Aquele ato do delegado que eu falei lá não é ato jurisdicional, mas cabe mandado de segurança, é lógico. Mas aqui nós estamos discutindo atos jurisdicionais. Um exemplo de cabimento de mandado de segurança para vocês entenderem que nós falamos, esse do assistente de acusação não é ato jurisdicional? É ato jurisdicional. Outro exemplo que nós poderíamos dar terceiro interessado no processo, o sujeito pede a liberação do carro. Vamos imaginar que o pai está viajando, deixa o carro aqui, a chave guardada, escondida, o filho pega a chave do carro, vai viajar com o carro, levar droga. E aí o que acontece? Ele é preso em flagrante, o carro apreendido. Então nós sabemos que isso pode dar perda do carro em favor da União de todos os objetos utilizados, meios utilizados para a prática do crime de tráfico, certo? Mas espera aí, o pai participou, o pai sabia que o filho ia pegar o carro para trazer droga, transportar droga? Não. Aí ele faz um pedido para o juiz dizendo, olha, eu estava viajando, meu filho pegou o carro sem minha autorização e aconteceu tudo isso, eu peço a liberação do carro. O juiz indefere. Nesse caso, a decisão do juiz, ela é o quê? Ilegal, porque está ferindo o direito de propriedade. O que o pai tem a ver? Bom, se ele tivesse emprestado o carro para o filho, se tivesse prova disso, o filho tivesse confessado, ó, meu pai foi viajar, deixou o carro comigo, tudo bem e tal, poder não, mas o sujeito violou regras e pegou o carro sem autorização do pai. Ou uma locadora que faz uma locação legal, com um contrato de locação, ela junta o certificado de propriedade, junto o contrato de locação, e o juiz não libera o veículo para a locadora. Ele feriu um direito líquido e certo? É um ato jurisdicional que fere um direito líquido e certo? Sim, direito líquido e certo é a propriedade. O que a locadora tem a ver se ela locou um carro devidamente cumprindo as regras, documentação do locatário, habilitação do locatário, contrato de locação assinado pelo locatário? Como que ela poderia perder o veículo em razão do tráfico de entorpecente? Se assim, se o juiz indeferir a liberação desse veículo, resta a parte interessada promover o quê? O mandado de segurança contra esse ato que violou o direito de propriedade. É um ato ilegal praticado pela autoridade jurisdicional.
certo? Então, não basta que esse ato seja só abusivo ou ilegal. É necessário também que ele deve ferir o quê? O direito líquido e certo. É aquilo incontestável, aquilo que você prova de plano. Então, nesse caso da locadora, ela junta o contrato de locação do veículo, junta lá os documentos do sujeito que locou o veículo, junta o certificado de propriedade em nome da empresa, junta o contrato social da empresa. Isso não prova o direito líquido e certo à propriedade do veículo? Então o juiz não poderia indeferir a liberação desse veículo. Se ele assim o fizer, ele estaria cometendo uma ilegalidade que irá ferir direito líquido e certo. Então, o primeiro requisito, que o ato jurisdicional deve ser eivado de abuso ou ilegalidade. Segundo, que haja uma ofensa do direito líquido e certo. E terceiro requisito, que não haja recurso ordinário para impugnar aquela decisão. Certo? Então, se não há um recurso ordinário para impugnar aquela decisão e esse recurso não tem efeito suspensivo, então você poderia interpor o mandado de segurança. Então, não pode ter recurso ordinário para impugnar aquela decisão com efeito suspensivo. Certo? Por isso que o mandado de segurança, então, ele é extremamente subsidiário. Só tem cabimento quando não couber nenhum outro recurso previsto em lei. E se couber um recurso previsto em lei que tenha efeito suspensivo, você também jamais poderia propor um mandado de segurança contra ato jurisdicional. Tá? Outros exemplos que nós podemos dar apreensão de CNH antes de trânsito julgado nos crimes de trânsito, fora daquelas hipóteses de medida cautelar, proibição de dirigir e tal, mas a apreensão da CNH antes do trânsito julgado, ela fere o que? Um direito líquido e certo. Então, isso, se for praticado pelo juiz, é uma das hipóteses de cabimento de mandado de segurança. Outro caso, o indeferimento de quebra do sigilo bancário ou sigilo telefônico requerido pelo Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal pública, então ele tem a opinião delitis, e ele que vai buscar formar seu convencimento na autoria e na materialidade. E às vezes ele precisa, para a investigação, para que ele chegue até a autoria e a materialidade, ele precisa da quebra do sigilo bancário, do sigilo telefônico. Se isso for indeferido pelo juiz, o Ministério Público poderá valer-se do mandado de segurança para conseguir reverter esse ato jurisdicional. Tá? Outro caso de mandado de segurança também muito utilizado é para retirar dos registros públicos dados criminais quando o sujeito é absolvido. Então tá lá, ele foi indiciado, esse indiciamento vai constar na base de dados no setor de identificação do Estado de São Paulo. Aí ele é absolvido no processo criminal. O que acontece? Mas se ele for tirar uma certidão lá no poupa-tempo, pode sair, não, mas você tem um inquérito aqui. Peraí, não, mas eu fui absolvido. Aí você tem que ir lá no fórum buscar uma certidão de objeto e pé que demonstra que você foi absolvido. Mas você pode entrar com o mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo, para que seja excluído esses dados do banco de dados de informações. Então, o mandado de segurança serve para isso também, para garantir esse direito líquido e certo, tendo em vista que você foi absolvido. Agora, para o banco de informações a nível de requisição judicial, essas informações não sairão nunca. Quais são as informações? Requisição do juiz. Pode passar 30 anos. Você entrou com mandado de segurança, limpou seu nome lá do banco de dados, porque você foi absolvido. Mas daqui 30 anos o juiz pede uma certidão, o promotor pede uma certidão de antecedentes, vai constar lá que no dia 30 anos atrás, no dia tal, você foi indiciado, você foi preso em flagrante, depois você foi processado, depois foi absolvido. Então, para fins de requisição judicial, essa passagem sua não vai sair nunca. Mas para terceiros, para os bancos de dados dos registros, aí sim você vai ficar livre
desse dado que indica essa passagem policial. Então, o mandado de segurança serve para isso também, dentre algumas outras hipóteses que nós vamos deixar para a próxima aula, onde eu vou comentar as demais hipóteses de cabimentos de mandado de segurança em matéria criminal e vou falar do prazo do mandado de segurança, recursos e processamento do mandado de segurança. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Quem tiver pode fazer, fiquem à vontade. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o mandado de segurança? Tudo que nós falamos até agora? Boa noite.